A questão 3, trabalhando a mesma estrutura, tá? A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o terceiro, agora eu tenho o terceiro e o quarto, olha. Se o terceiro e o quarto parágrafos fossem fundidos em um único parágrafo mediante a introdução entre eles da conjunção contudo ou da conjunção todavia, feitas as devidas alterações na pontuação e nas letras maiúsculas e minúsculas. Agora, antes, olha só, que o examinador pediu, olha, o candidato, dê uma observada aí. Entre o terceiro e o segundo parágrafo, a relação do terceiro para o segundo é de esclarecimento, é de ampliação, é de esclarecimento, concorda comigo? De explicação, ok. Agora, candidato, eu quero verificar a relação do quarto para o terceiro parágrafo. E ele colocou aqui a conjunção coordenativa adversativa todavia ou contudo. Então ele quer que você observe se a relação do quarto para o terceiro parágrafo, se há uma relação aí de oposição, de contraste. Para isso, nós vamos colocar aqui, ó, colocamos aqui as duas para você, tá? Aqui está o terceiro parágrafo, beleza? E aqui está o quarto parágrafo. Logicamente, a gente vai ler para poder tentar perceber isso, se há uma ideia de contraste entre o quarto e o terceiro parágrafos, beleza? Parágrafo, beleza? Então, vamos lá. Como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. A identificação comparativa de radiografias do seio frontal é muito segura, porque não há duas pessoas com a mesma configuração do seio frontal. Lembra que isso daqui explica o que foi colocado no segundo parágrafo? Sim. E continua. Além das radiografias de projeção tradicional normal, a tomografia computadorizada do seio frontal também tem sido usada para essa identificação. Então o texto até agora mostrando para a gente esta relação de que o seio frontal pode ser utilizado realmente para identificação, assim como acontece com a impressão digital, beleza? Show de bola! Aí vem a ressalva. Lembra que a gente leu o texto e mostrou? Aí vem a ressalva. A semelhança do que ocorre com a identificação de indivíduos por meio de suas impressões digitais, a identificação a partir do estudo dos seios frontais pode inviabilizar-se em algumas situações, hein? Então toma cuidado. A gente está falando aqui que serve para identificação, mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, a semelhança do que ocorre com a identificação de indivíduos por meio de suas impressões digitais, a identificação a partir do estudo dos seios frontais pode inviabilizar-se. Ela pode não ocorrer. Aí ele vai explicar por que ela pode não ocorrer. Exemplificando aqui, ó, há casos de indivíduos adultos em que essas cavidades não se formam. Além disso, os seios frontais podem ser afetados por traumas e por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias endócrinas e osteite. Então, antes ele falou, olha, o seio frontal a gente consegue sim identificar o indivíduo, assim como acontece com a impressão digital e tal, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, aí ele faz uma ressalva. Nem sempre a gente vai conseguir, viu? Então, a gente sim consegue juntar tudo, colocando a conjunção no entanto ou todavia, sem problema algum, beleza? Então, é certa a afirmação. Show de bola! Vamos adiante! Aí só observar aqui o seguinte, né? Ele pediu a correção gramatical, assim como sua coerência, serem preservados, terceiro lá, fundidos, único parágrafo de introdução entre eles da conjunção contudo, ou da conjunção todavia, feitas as devidas alterações na pontuação. Importante a banca falar isso, né? Feitas as devidas alterações na pontuação. Por que isso, moçada? Olha só, vamos colocar aqui, ó. Veja só que a gente tem o seguinte, olha, a semelhança do que ocorre com a identificação de indivíduos por meio de suas impressões digitais, eu tenho uma estrutura adverbial antecipada, essa vírgula aqui é obrigatória, está vendo só? Se eu insiro agora o todavia, eu devo colocar uma vírgula aqui, tá? Porque essa vírgula aqui fecha a estrutura que agora, adverbial, que agora está intercalada. Por isso a banca falou, olha, feitas as devidas alterações de pontuação. Então, não só
esse ponto final aqui, né? Que a gente já tinha lá normalmente, tranquilo, mas inserção aqui de uma vírgula na sequência. Muito importante, a semelhança do que ocorre, tal. Beleza? Então, por isso, a gente observa aqui que a banca fala lá, ó, com as devidas alterações na pontuação e nas letras maiúsculas e minúsculas. Show de bola? Belezinha, vamos adiante.